Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E de onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra ela, que não quis o evangelho da graça simples de Deus. Então, saindo, percorriam todas as aldeias os discípulos, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo que se passava e ficou perplexo com as notícias. Havia uma multiplicação de seres operando sinais, prodígios e maravilhas, aos borbotões, por toda parte. E isto deixou o tetrarca Herodes, uma vez que soube de tudo, deixou um estado de perplexidade, porque alguns diziam, e o que alguns diziam somava-se à culpa imensa que ele carregava na alma por ter mandado executar João Batista. Por isso que alguns diziam, em razão dessa proliferação milagrosa, era o seguinte: João ressuscitou dentre os mortos. Outros diziam, Elias apareceu. E outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Tudo relacionado ao que Jesus estava fazendo e que aqueles que andavam com Jesus estavam realizando. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar a João, eu mandei, João tem que estar morto, João tem que estar morto. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido estas coisas? E se esforçava por vê-lo, por ter uma chance de encontrá-lo. Ora, se Herodes se esforçava por vê-lo, é porque Jesus não se fazia fácil para os políticos, nem para as realezas, e nem achava que era uma honra para ele ser chamado e atender a um convite. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, Jesus se retirou à parte para uma cidade pequena, beira-mar, cidade onde Pedro nascera, chamada Betsaida. Mas as multidões, ao perceberem que ele tinha ido para aquele cantinho do Mar da Galileia, seguiram-no até lá. Jesus, acolhendo-as, falou-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar, a se pôr. Então se aproximaram os 12 discípulos, chamados apóstolos, e disseram a Jesus: despede a multidão, para que eles, indo às aldeias e campos aqui, circunvizinhos, se hospedem e achem também alimento para comer, pois estamos aqui em lugar deserto, onde eles dormirão, o que comerão.
Jesus, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. E aí iria precisar de uma logística imensa que eles não tinham, porque estavam ali cerca de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Então disse Jesus aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50 em 50, 50 em 50. Quando falta recurso, tem que superabundar organização. Eles atenderam ao que Jesus dizia e acomodaram a todos em grupos de 50 em 50. E tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e todos se fartaram. E dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Estando Jesus orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: uns dizem que tu és João Batista, mas outros Elias, e outros ainda dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, quis saber Jesus, e vocês? Quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: tu és o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: tu és o Cristo de Deus. Mas Jesus os advertiu e mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Primeiro vem a cruz, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes da religião, pelos teólogos da religião, e seja morto nas mãos da religião, e no terceiro dia ressuscite de entre os mortos. Isto dizia à parte aos seus discípulos, porém dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-lhe. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Pois quem quiser salvar, preservar a sua existência para si mesmo, perdê-la. Quem, todavia, entregar a vida em amor, da causa da vida, da causa do Evangelho, da causa do autor da vida, esse preservará a sua vida, mesmo que a entregue. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, tudo que puder ganhar no mundo, se vier a perder-se, ou a causar dano a si mesmo, ou a corromper a sua alma? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do seu Pai e dos seus santos anjos. Qualquer um que me conhecendo o Evangelho, se envergonhar do que com certeza conheceu, esse sofrerá a vergonha do Filho do Homem quando ele vier. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma morrerão até que vejam o reino de Deus se manifestar na sua glória. Então
Depois que Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus anunciou a eles acerca da cruz que inevitavelmente viria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria, e então passou a dizer a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, preservá-la para si mesmo, perdê-la-á. E quem entregar a sua vida por minha causa, por causa do amor, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras compreendidas e cridas vier todavia se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória dos seus santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns hados que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus chegando. Ora, para se cumprir esta profecia, que não era acerca do reino de Deus que virá definitivamente, mas de uma manifestação subjetiva do reino, porque não seria para todos, seria apenas para alguns. Não seriam todos os olhos a verem, seriam apenas alguns a perceberem. E depois dessa manifestação deste reino aqui falado, as pessoas passam pela morte, e depois da manifestação do reino definitivo, já não haverá mais morte. Portanto, ele está falando de algo íntimo e subjetivo. Verdadeiramente vos digo, alguns hados que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, portanto, numa sequência de cumprimento do que havia sido afirmado, tomando consigo Jesus a Pedro, a João e a Tiago, apenas alguns, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 jovens falavam com ele, 2 varões, 2 homens falavam com ele, a saber, Moisés e Elias, os quais, Moisés e Elias, esses 2 varões, apareceram em glória e falavam da partida de Jesus, sim, da partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros achavam-se premidos de sono, muito sono, mas conservando-se acordados num grande esforço, viram a sua glória e os 2 varões, Moisés e Elias, que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, para que todo mundo continue vindo. Tu, Moisés, Elias, se torne o lugar da habitação do sagrado. Uma tenda será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Mas não sabia Pedro o que dizia, tolice que falava.